Buenas, nação corintiana, começando mais uma edição do Jornal da Central, o jornal que é mais jornal do que aquele que vende na banca de jornal. Eu sempre quis falar isso no Jornal da Central. Eu sempre percebi, irmão, você falava para nós no off, né? No off você sempre cita isso. Você fala, vocês vão gravar o jornal que é mais jornal do que o que tá na banca de jornal. Colocar os créditos aqui para o Hermes e Renato da MTV, perfeito, da extinta MTV. Mate, eu sou o Thiago Zonato, você é o Matheus Fernandes, não nos apresentamos que eu comecei eufórico, porque ainda estou eufórico nesse 2026. Você tá chato ainda? Exato, muito chato. Desde 2025, mas é o primeiro jornal que eu tô fazendo com você. Ontem eu fiz com o Léo e hoje com você, segunda edição do jornal nesse ano maravilhoso, né, mano? Então, feliz ano novo pro Matheus Fernandes, meu parceiro. Tamo junto, Thiagão. Feliz ano novo pra você também. Feliz ano novo para o Cauê que está nos acompanhando aqui. Cauê da Janela. Que não é mais da janela, será? Não é mais o Cauê da janela? Parece que é o último ano. O que vem por aí? Vamos ver o que vem por aí. Eu acho que ele vai ser o Cauê da sacada no próximo ano. Cauê da sacada, pode ser que ele se torne o Cauê da janela do carro. Né? Também. Várias coisas. Também. Tem várias coisas. Cauê da janela do apartamento. Vai que ele vai mudar de casa, né? Enfim. Do apartamento. Tem muitas coisas que podem acontecer com o Cauê corintiano. Enfim, falamos muito sobre muitas coisas, mas não sobre os temas que vai compor aqui esse Jornal da Central. Primeiro deles, Corinthians fez um acordo com o lateral direito Fagner, ídolo do Corinthians, inegável, não tem o que fazer, mas chegaram a um acordo para que o Fagner possa seguir sua vida como jogador no Cruzeiro e o Corinthians permaneça por aqui. Então, as partes chegaram a um acordo, tudo certinho, por essa rescisão contratual. O Corinthians diminuiu a sua delegação da Copinha, né, para ter um gasto menor. E também o Antônio Oliveira, lembra o Tonhão da Fiel? Tonhão da Fiel. Um português. Eu gostava dele no começo, até achei que ele ia dar jeito no Corinthians. Português que treinou o Corinthians em 2024, falou sobre o desejo de retornar ao Corinthians e sobre alguns outros pontos. Mas tudo isso você vai conferir depois da vinheta. Turututu! É isso, Thiagão. Já foi citado ontem sobre um possível acordo entre o Corinthians e Fagner para essa rescisão contratual, mas agora vamos dizer que é um pouco mais oficial, né? Não foi literalmente divulgado e anunciado por nenhuma das partes ainda, mas ao que tudo indica, realmente vai acontecer. Porque assim, vamos lá, Thiagão. O Corinthians não me parece ser uma equipe que está com grande desejo de contar com o Fagner, e o Fagner, por outro lado, também quer seguir a sua carreira no Cruzeiro. O filho dele já está jogando nas categorias de base do Cruzeiro desde que ele foi integrar o elenco da Raposa. Então, assim, a ideia do Fagner é permanecer em Minas Gerais, e parece que agora isso vai acontecer de forma definitiva, porque aconteceu a rescisão contratual. O lateral direito está liberado para assinar com qualquer clube, né? E a tendência é que realmente seja o Cruzeiro, já que ele atuou de empréstimo em 2025, em alguns momentos foi titular, ganhou a titularidade ali do lateral direito William, também às vezes foi reserva. Ele tem bastante variação, né? O principal impasse, Thiagão, para que a rescisão acontecesse era o valor, né? Porque o Fagner tinha vínculo com o Corinthians até 2026, então ele tinha valores para receber caso tivesse uma rescisão, então tinha que ter vários acordos ali para que realmente acontecesse, e, como eu já disse, realmente aconteceu, e de acordo com o próprio Corinthians vai ter uma economia aí de cerca de 8 milhões. A negociação foi conduzida pelo Marcelo Paes, que é o novo executivo de futebol do Corinthians, e também está trabalhando aí nas situações do Maicon e do Memphis. Thiagão, o que você achou dessa rescisão contratual do Fagner? Deu o que tinha que dar? Chega? Ou você acha que ele tinha um pouquinho de lenha ainda pra queimar no Corinthians? Cara, ontem a gente falou meio por cima disso, né? Uhum. Até a gente tava falando sobre essa economia do valor que eu acho que é válido. Sim. Pro Corinthians. O Corinthians tá precisando de caixa, né? Levantar caixa. E eu acho que são fim de ciclos, velho. Eu acho que é entender que acabou o ciclo do Fagner, acabou no Corinthians, né? Que ele seja infeliz no Cruzeiro, porque eu não torço pra felicidade de jogador nenhum em time rival, né, meu? Mas assim, no Corinthians, o Fagner, eu acho que seria um jogador de alto custo pra ser banco, porque hoje, convenhamos, se dentro do futebol existe a tal da meritocracia, o Mateuzinho não pode ficar de fora. Depois da temporada que ele jogou, né, mano? É o melhor lateral da história? Não é. Mas o Mateuzinho fez uma boa temporada, representou o momento, né? E também o Mateuzinho, ele soube encarar o que é o Corinthians, ele não sentiu o peso da camisa de fato.
O Fagner, por muito tempo, foi esse cara. Só que hoje, pra gente ter um cara de luxo no nível do Fagner, eu prefiro que o Corinthians trabalhe ou alguém da categoria de base, ou então vá no mercado tentar buscar alguém, né? Lógico, depois dos transfer bans da vida. Mas o Corinthians vai buscar algum lateral mais novo, mais jovem, que tenha, igual, usando o seu termo, leia pra queimar, né? É isso. Ô, Tiagão, eu acho assim também que, às vezes, eu não vou dizer nem só o corintiano, tá? Mas o torcedor brasileiro, às vezes, tem dificuldade um pouquinho de entender essa questão do fim do ciclo, né? Quando o próprio Fagner, por exemplo, revela que não deseja mais permanecer no Corinthians, muitos torcedores ficam bravos. Ah, mas como assim? O Fagner tá recusando o Corinthians? Gente, às vezes você tá trabalhando numa empresa e você entende que não faz mais sentido você continuar ali, você acha que você precisa buscar novos ares. Isso significa uma ingratidão com a empresa que você trabalhou? Não. Afinal, todos os dias você acordou, você foi lá trabalhar, você vestiu a camiseta da empresa, você fez por onde? Assim como o Fagner fez, né? Durante todos os anos que ele esteve no Corinthians, nós não vimos grandes polêmicas assim do Fagner. Eu não me lembro, por exemplo, de faltar treino, de chegar em treino bêbado, Sim. de não se entregar. Nós sempre vimos o Fagner dando raça, tudo isso. O ano, vamos se dizer, que ele estava mais em baixa, que era justamente em 2024, foi quando ele deixou o Corinthians. Eu acho que seria um pouco de sacanagem o Fagner ficar encostado lá, só recebendo o dinheiro do Corinthians, simplesmente pra não jogar, entendeu? Então, Exato. assim, também não tô fazendo uma gratidão ao Fagner, não é isso. Eu só tô querendo dizer que o Fagner entendeu que os ciclos se encerraram, o Corinthians entendeu que isso também, e tá tudo certo. Seguimos. E não Fagner... só se encerrou, o ciclo do Fagner já começou no Cruzeiro também. Exato, ele já, tá tudo bem. O que aconteceu esse ano, ele levou a família dele pra lá, tal, ele já construiu uma ideia lá. Então, mano, já era isso, é saber entender que, mano, acabou. O Fagner vai ser um ídolo do Corinthians futuramente. Eu sempre costumo dizer, né, depois que encerra a carreira, aí a gente faz um balanço e vê qual que foi. Só que assim, mano, foi bom enquanto durou e acabou. Agora vai pro Cruzeiro. Fagner vai ser aquele cara que, na minha visão, tá? Quando ele pendurar a chuteira, ele vai em todos os programas esportivos e as pessoas vão perguntar o que o Corinthians é pra você. Ele vai falar minha vida, aonde eu cresci, aonde tudo isso. Ele não vai falar isso hoje porque ele sabe que ele tem um contrato ainda a cumprir com o Cruzeiro, né? E ele ainda quer jogar futebol. Então ele não vai fazer isso. Mas eu tenho certeza que ele vai ser aquele cara que ele vai ser chamado pela Cazé TV, pela GE TV, pra ser aquele responsável pelo Corinthians, sabe? Igual foi o Betão. Tipo um setorista de luxo. Exato, setorista de luxo. Não sei se é o perfil dele, mas eu tô querendo dizer que o Fagner vai ser lembrado pelo Corinthians. A questão é que agora ele ainda está em atividade. Ele precisa, assim como ele fez com a camiseta do Corinthians, ele precisa trabalhar pelo Cruzeiro. Ele precisa, é quem paga o salário dele, ele precisa correr pelo Cruzeiro. E aí eu acho que não seria legal ele ficar a todo momento, não, que o Corinthians é minha vida, que o Corinthians é isso, que o Corinthians é aquilo, sendo que ele tá jogando pelo Cruzeiro ainda. Isso não faria muito sentido na minha cabeça. Mas enfim, eu acho que o Fagner tem tudo pra ser o ídolo do Corinthians. Não vejo ele desrespeitando o Corinthians, eu vejo muito mais como ele precisando dar sequência aí na carreira dele, e assim vai acontecer. Assim como nós vamos dar sequência no nosso jornal para o próximo assunto. Dando sequência no nosso jornal, Tiagão, porque o Corinthians hoje entra em campo pela Copinha às 7h30 da noite, lá no Zezinho Magalhães, eu adoro o nome na desse cidade estádio. de Jaú, contra a equipe do Luverdense pela segunda rodada da Copinha. Então, a primeira nós vencemos, né, por 1-0, gol do Favela. Eu gosto muito desse... E eu acho que começar com um gol de Favela é muito bom, Corinthians, né, mano? Eu gosto muito desse apelido, Favela. E aí ele marcou a vitória do Corinthians contra a equipe do Trindade. Foi um jogo meio pobre, vamos dizer, entre aspas, né? Esperava-se muito mais do Corinthians, mas entendemos também que era uma estreia, tem toda a pressão, muitos meninos jogando pela primeira vez a Copinha. Então tem a pressão da estreia, tem a ansiedade. Eu acredito que agora contra o Luverdense vai ser algo muito mais natural e vai ser algo muito melhor. Então às 7h30 da noite, Corinthians contra a equipe do Luverdense no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda rodada da Copinha. Seguindo falando sobre Copinha, sobre Corinthians, sobre Sub-20, nós vamos falar sobre a diminuição da delegação por conta de economia, né? O Corinthians inscreveu 30 jogadores e teoricamente iria levar 30 jogadores para a Copinha, mas não foi isso que aconteceu. Levou apenas 25, deixando 5 jogadores de fora, né? No caso, aqui em São Paulo, que só viajarão em caso de necessidade, tá? Essa redução também atingiu o staff, né? Apenas 2 dirigentes da base permanecem na cidade de Jaú e os outros estão apenas em dias de jogos. Ou seja, 2 dirigentes ficam
em Jaú, junto com a delegação, e os outros vão apenas em dia de jogo. Então, por exemplo, hoje estão em deslocamento até a cidade de Jaú, ou que seja, enfim, chegaram ontem. Tiagão, é uma situação financeira do Corinthians que chega até nos mínimos detalhes, né? Total. São coisas que nós nem imaginávamos. Como, por exemplo, o Corinthians está fazendo economia nos funcionários, nos dirigentes, na verdade, para eles irem apenas em dias de jogos. São coisas que nunca nem passou na nossa cabeça de acontecer, né? Total, não passava pela nossa cabeça. E assim, mas pelo lado positivo da coisa, sim, parece que agora o Corinthians está tendo um planejamento, né? Sim. De alguma forma, né? A gente vê que tem um planejamento. É triste a gente ver que o Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Um clube da grandeza do Corinthians, que com todos os entreveros no ano passado conseguiu ganhar 2 títulos, Sim. Mas ainda assim o Corinthians tem esses entreveros com a parte financeira, né? E ter que economizar de funcionário, e ter que economizar de levar jogador, putz, isso aí é meio complicado mesmo, é triste. Mas, né, esperamos que tudo isso faça parte de um planejamento para que o Corinthians futuramente volte a se estruturar aí financeiramente também, para não passar mais esses perrecos, né? Agora com a chegada também, eu sei que ele não tem muito a ver com esse departamento, mas meio que com o geral, né, com o Marcelo Paes, talvez comece a mudar algumas chavinhas dentro do Corinthians. E eu vou te falar os jogadores, quais foram os 5 jogadores que ficaram em São Paulo, né, e viajaram apenas em caso de necessidade. O Rodrigo, o que é isso aqui? Ah, mano, é o cara que é o Ice. É Ice. Rodrigo Ice, Rodrigo Gelado, ele ficou frio em São Paulo. O frio, né, o frio e tá frio em São Paulo, hein, mano? Mas sabe que é gelado por conta da aparência dele com o... Fica frio aí! Enfim. Os meio-campistas, Lucas Molina e Luca Caramico. O Luca que entrou na vaga do Guibon, né? O Guibon acabou se machucando e não conseguiu integrar o elenco da Copinha. E o Luca Caramico foi inscrito no lugar dele, mas enfim, permaneceu em São Paulo. E os atacantes Drude e Jonathan. Então são jogadores aí que estão inscritos para a Copinha. Eles podem jogar, porém viajarão apenas em caso de necessidade para ter essa economia de gastos. E como disse o Tiagão, acende pelo menos um alerta ou um sinal de esperança de que o Corinthians agora está tentando organizar alguma coisa. Vai doer, viu, rapaziada? Vou citar isso para vocês. Vai doer. Assim como já doeu em alguns outros clubes. Eu sei que o pessoal odeia esse tipo de comparação e eu entendo. Mas o Flamengo passou por um processo muito parecido lá em 2012, 13, 14, 15... até a época 16. Do cheirinho, a época que eles ficaram famosos por causa do cheirinho. Exatamente. Mas souberam entender o processo. As contratações bombásticas do Flamengo naquela época era tipo o Márcio Araújo, eram jogadores que, né, você nunca imagina, é um cara que vai ajudar seu time, vai, mas você nunca imagina que ele vai ser a contratação do ano. Do ano. Entendeu? O pacotão, né? E ainda mais por uma equipe do tamanho do Flamengo, que depois viria a contratar Everton Ribeiro, Diego Alves, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique. Arrascaeta. Imaginar que 4 anos atrás o seu jogador referência era o Márcio Araújo, tipo, né, enfim. Foi uma seara que o Flamengo passou, que talvez o Corinthians precise passar e talvez seja um jeito doloroso, mas talvez mais saudável de salvar as economias do Corinthians. É difícil, mas nós vamos conseguir, fiel. Acredita. Agora vamos falar sobre o nosso passado. Passado não tão distante, viu? É meio distante, vamos ficar assim. 2 anos atrás é um passado meio distante. Meio? O Corinthians teve um treinador português, Antônio Oliveira, que teve passagem pelo Atlético Paranaense, pelo Cuiabá, onde se destacou, e foi chamado para assumir o Corinthians em 2024 após a saída do Mano Menezes, né? O Mano Menezes, o Corinthians perdeu de 3-1 no Novo Horizontino. O Corinthians vivia uma fase, assim, horrível no Campeonato Paulista para ser rebaixado. E aí o Mano Menezes acabou sendo desligado e chegou o Antônio Oliveira. Ele ficou por pouco tempo, tá, Tiagão? Você até citou que gostava dele, né? Gostava do trabalho dele. No começo eu achava que ele tinha um perfil que talvez vingasse no Corinthians, mas vale lembrar que o Corinthians não tinha um baita elenco também, né? Sim, pra ele trabalhar. O Pedro Raul, era Pedro Raul e Yuri Alberto na má fase que ele tinha ali que lidar, né? E, Tiagão, você imaginar que nesse 2024 foi o mesmo ano que nós tivemos Mano Menezes, Antônio Oliveira, Ramon Dias e a virada dos 9 jogos, eu digo que 2024 talvez tenha sido o ano mais longo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Assim, dos foi últimos um ano muito anos longo. aí, foi um ano dessa muito longo. década. Muitas coisas aconteceram. Foi o caso Vai de Bet. Meu Deus do céu, gente. Vamos nem ficar lembrando dessas coisas. Porque, não, enfim. meu Deus. Vamos falar sobre Antônio Oliveira.
E ele acabou deixando o Corinthians, acabou sendo demitido depois, né, de um trabalho dele não agradar ali a diretoria. Na época era do Augusto Melo, ele acabou sendo demitido e seguiu sua carreira. O Corinthians contratou o Ramon Dias e a gente já sabe o que aconteceu. Agora ele tá um pouquinho afastado, vamos dizer, do futebol, né? Ele tá nesse período longe, tá fazendo, né, uns preparatórios ali pra assumir outros clubes. E ele deu uma entrevista pro Globo Esporte aos amigos do GE e ele citou sobre o Corinthians e aí abre aspas para Antônio Oliveira. Assumir o Corinthians foi uma das maiores responsabilidades do futebol brasileiro. O clube vivia um momento muito instável dentro e fora de campo. Jogamos organizados, competitivos, passamos todas as fases eliminatórias. Fomos primeiros na Sul-Americana. Tem uma torcida fenomenal, fantástica, que aprendi a amar. Uma torcida que carrega qualquer treinador, qualquer jogador para frente. Tenho respeito absoluto pelo clube, pelos jogadores e pela torcida. Dei tudo o que tinha todos os dias e digo-lhe de uma forma muito franca que um dia gostaria de regressar, caso voltar ao Corinthians. Bem-vindo ou não, Thiagão? Não sei se como treinador, né? Mas às vezes, né, vem como um auxiliar técnico ali, como um torcedor, dirigente, torcedor. Como um torcedor icônico, tipo icônico, isso. Né? Não, mas agora, o Antônio Oliveira, eu acho que ele tinha uma ligação com o Corinthians. E eu pelo menos, falando Sim. por mim, né? Eu via um respeito muito grande dele com o time, com a torcida. Ele não foi um cara que, tipo, foi desrespeitoso, não. Ele defendeu o Corinthians aonde dava. Sim. Era um time limitado que ele tinha na mão. Aí a gente vê a diferença de treinadores que conseguem extrair de elencos baixos, né? Altas produções. O famoso tira leite de pedra. Tira leite de pedra. E o Antônio Leite, perdão, o Antônio... Oliveira não é esse cara, né? Tonhão não é esse cara. Não é esse cara. Sim. O Tonhão não conseguiu extrair, né, o máximo daquele elenco naquele ano. Mas é um cara que, tipo, lógico... E assim, como todos os jogadores, técnicos, ex-jogadores... O Corinthians é marcante na vida de todo mundo, né, mano? Não adianta, né? Como você falou do Fagner no programa de hoje, daqui a alguns anos vão entrevistar o Antônio de novo e ele vai falar que a passagem mais marcante dele foi no Corinthians. A gente sabe que o Corinthians é tanto pro bem quanto pro mal, né, mano? É aquela montanha-russa, a torcida é uma pressão diferenciada, mas era um cara que, tipo, pô, fez um trabalho justo, digno, honesto, e infelizmente não deu certo, né? Agora, talvez como um dirigente, não sei, porque agora que ele tá afastado, às vezes o cara arrepende. Tal, às vezes também é questão de tempo, né? Às vezes também mais pra frente ele volta, né? Volta e vai estar melhor e volte. Enfim, não sabemos o que pode acontecer, né? Durante sua passagem, o Antônio Oliveira teve 27 partidas, tá? Com 12 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Teve um aproveitamento ali de 54%. E eu vou te dizer, Thiagão, o que acontece? Você citou muito sobre questão do elenco e realmente aconteceu isso. E quem falou isso foi o próprio Antônio. Abre aspas pra ele. As saídas do Cássio, do Paulinho e a lesão do Fagner pesaram. O início do Brasileiro penaliza muito se os resultados não aparecem. Mas saiu de consciência tranquila. Construímos identidade e competitividade. Sempre quis contar com o Cássio. A decisão de tirar foi técnica, mas também para proteger, porque ele atravessava um momento emocional difícil. A saída do clube foi entre ele e a direção. Então aqui ele falou um pouquinho sobre a saída do Cássio, né? Que aí quebra também, porque é um grande ídolo, Sim, né? Um dos maiores da história. E ele quis dizer assim que ele não teve influência em nada, quem decidiu, né, a saída foi ele e a direção. E aí quando ele sai, né, o goleiro que o Corinthians tinha ali mais preparado, mais pronto pra assumir essa titularidade era o Carlos Miguel. Né? Carlito! E o próprio Carlos Miguel estava, né, com o Antônio Oliveira. E tinha moral com a torcida, hein? Tinha moral. E aí o próprio Antônio também falou sobre o Carlos Miguel. Abre aspas pra ele. Ele sabe que me decepcionou. Deixou-me com o bebê na mão. Tínhamos acordado que faria os 8 jogos até a parada, mas aprendeu com o erro e temos uma ótima relação. Ele disse isso sobre o Carlos Miguel, foi meio curto e grosso, né, Thiagão? Pô, e deixou na mão mesmo, né? O Carlos Miguel, eu acho que a questão da trairagem do Carlos Miguel com a torcida do Corinthians foi mais em relação ao momento que o clube ultrapassava, né? Ele tentou usufruir daquilo, lógico, é um direito do cara, né? Burrada de quem fez os contratos lá atrás também, Sim. de não renovar um contrato visando, né, uma saída do Cássio.
Mas, o cara também faltou um pouco de empatia com o clube, talvez tenha sido isso que impactou também nessa questão do Antônio, de empatia mesmo, de falar, pô, mano, vou segurar a bronca aqui, né? E ele disse aí que eles combinaram 8 jogos, né? Que é Sim. esperar até a parada ali, mas não rolou, né? Mas o caminho que segue, né? O Carlos Miguel, desejo também tudo de mal pra você, tá bom? Na sua carreira, onde você está aí jogando principalmente. Tá bom? E se um dia você sonhar em voltar com o Corinthians, aí eu penso se eu desejo sorte pra você. Naturalmente, você já deseja azar pra quem tá daquele lado de lá, né? De todos os lados de lá, mano. Saiu do Parque São Jorge... Quem dirá para o próprio Carlos Miguel, né? E o Carlos Miguel, ele realizou, acho que uma partida só depois, desde que teve aquela situação dos torcedores lá em Goiânia ficar atacando moeda e chamando ele de mercenário, né? Eu acho que ele só fez mais um jogo, acho que foi contra o São Paulo. Depois disso, ele seguiu o caminho dele para um lado, foi pro Nottingham Forest, né? E o Corinthians permaneceu. Mas vale lembrar, foi um grande goleiro também. Sim, no Corinthians, ele é bom. Tanto que a gente ficou moído por causa disso. Que a gente queria que o cara continuasse, porque a gente sabia que ele tinha esse nível alto técnico aí. E é o maior goleiro do mundo, né? Você sabia dessa? Ele é o maior goleiro em atividade, né? E altura, em atividade e altura. 2,4 metros, acho, né? Ele é muito alto. Mas é isso. Enfim. Temos o Hugo Souza. Souza, sobrou nada pro Carlos Miguel, sobrou nada pro Betinha. Essa é a nova gíria do momento agora. Hugo Souza, Felipe Longo, até o próprio Donelli. Que é o melhor goleiro sub-23 do mundo, né? Então, eu já falei isso. Pô, o maluco é bom pra caramba. O próprio Cauê também. Que não melhor é o Cauê goleiro, que tá aqui junto com a gente. É o segundo melhor goleiro sub-23 do mundo, o Cauê. É o segundo melhor goleiro. É o segundo. E o Matheus Donelli, mano, o pessoal tem as ressalvas aí, mas eu não acho ele um mau goleiro, não. Que é o terceiro melhor goleiro terceiro melhor goleiro sub-23 do mundo. Por que ele tá em terceiro melhor? Porque esse ano ele já faz 24 anos, então ele já começa a ir um pouco mais pra baixo. Aí ele vai ser o melhor sub-25 do mundo. É o melhor goleiro sub-25 do mundo. Exatamente. Exatamente. Tudo do Corinthians são os melhores, mano. São os melhores. São os aqui melhores, o nível sarrafo é lá no alto, meu irmão. É isso que a rapaziada precisa entender, sabe? Que tudo do Corinthians, nós somos os melhores, pô. Quantos anos o Matheus Bidu tem? 26. Ele é o melhor lateral esquerdo do mundo com 26 anos, pô. Entendeu? Com certeza. E se tiver controvérsia, a gente fica reduzindo. É o melhor lateral do mundo sub-26 que atua na Neoquímica Arena todos os jogos. Exato. E aí, vai falar Mas, vou falar, Matheus Bidu é seleção, hein? É seleção. Seleção no Matheus Bidu e seleção no Mateuzinho. E o melhor cara da janela sou eu. Bom, essas foram as notícias do Jornal da Central de hoje, com muito bom humor, nessa segunda edição de 2026. Mate, obrigado. E você tá fazendo sinal de frio, mas tá frio mesmo. Galera que tá aqui em São Paulo tá ligada, mano. Aqui é muito louco, mano. A cidade de São Paulo, o maior defeito dela é não se chama Corinthians, porque até na temperatura ela é uma montanha russa de emoções. Igual o Corinthians. Igual o Corinthians. É isso. Exatamente, Thiagão. Estamos agora com 24 graus. 24 graus. Até que hoje melhorou um pouquinho. Mas amanhã eu saí daqui tava 17 graus. Aí amanhã já vai pra 34. São Paulo é isso aí. Isso é loucura. Tem o que fazer. É uma loucura. Rapaziada, tamo junto. Thiagão, te agradeço, meu parceiro. É nóis. Muito obrigado por mais um jornal que nós estamos fazendo. E amanhã acho que volta o quórum normal, né? Volta eu e o Léo. Mas assim, é uma honra sempre fazer Léo que hoje está no CT, vale lembrar, né? Amanhã vai trazer o treino aberto. Então é sempre uma honra fazer o programa com você, fazer o jornal com você. E te agradeço, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Tamo junto e vamos no 3, Thiagão. Vamos no 3. 1, 2, 3 e... Vai Corinthians!